sair aqui dela, tá? Ao vivo. Tudo ao vivo já. É, eu só apertei. Graça e paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos e à amada igreja do Senhor Deus que se reúne aqui na nossa comunidade e em toda parte da terra. Graças nós damos ao Senhor por estarmos reunidos mais uma vez no nome dEle, no nome desse Deus maravilhoso, no nome desse Deus que de fato tem cuidado de cada um de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Salmo de número 115. Salmo de número 115, é o texto que nós iremos ler nesse nosso início de culto. Diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e faz tudo como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, sem som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles todos os que assim o fazem, todos quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite, vamos cultuar ao Senhor onde quer que nós estivermos, seja em nossa casa, seja em nossa sala, seja no seu quarto, que de fato nós possamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, Pai amado, nós glorificamos o teu nome, adoramos o Senhor que fez os céus e a terra e nos fez para louvor e glória do seu próprio nome, ó Deus. Mais uma vez reunidos aqui neste lugar, nós queremos cultuar o Senhor, queremos adorar o Senhor, queremos bendizer o Senhor e te louvarmos pela liberdade que nós temos no Senhor,
pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Receba o nosso culto, receba o culto de cada irmão, meu Pai, que está na casa deles, cultuando ao Senhor e bendizendo o seu santo e bendito nome. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar que no nome de Jesus há poder para que o impossível e para que milagres aconteçam em seu nome. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz
poder no nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. O inferno treme e em seu nome os poxos andam. No nome de Jesus. E em seu nome os cegos veem. Aleluia. E em seu nome os mortos vivem. Glória a Deus. Que de fato o nome de Jesus continue nos conduzindo cada vez mais e mais em triunfo, em glória e em força para caminharmos junto a Ele. Vamos cantar uma canção na qual nós declaramos que por meio da graça de Deus, por meio da sua maravilhosa, abundante, surpreendente, superabundante graça, nós de fato caminhamos cada vez mais rumo à vontade do Senhor. Vamos cantar maravilhosa graça? Segura. Que você na sua casa possa cantar ao Senhor, declarando essa verdade, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Que você celebre ao Senhor na sua casa, declarando que o nosso Deus derrotou a escuridão. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou,
pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Bendito seja hoje e para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Um dia, amados irmãos, todos nós ouvimos por meio da palavra do Senhor Cristo Jesus nos convidar até a sua santa presença. Cristo Jesus nos chamar para que pudéssemos pertencer a Ele e servi-lo a Ele. Eu não sei, de repente tem alguém assistindo essa transmissão, essa live, que ainda não conhece Jesus Cristo, que ainda não experimentou o poder transformador, o poder salvífico que há em Jesus Cristo. Se você aí na sua casa confessar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a Bíblia diz que você será salvo. Que você será salvo. Aquele que mediante a fé, mediante o convencimento do Espírito de Deus, uma vez que essa pessoa reconhece que não há um outro Senhor, uma vez que essa pessoa reconhece que não há um outro Salvador, que não há um outro Deus, a não ser Jesus Cristo, e essa pessoa invoca o nome, e confessa, e crê com o coração, essa pessoa é salva. De repente você nessa noite precisa entender essa verdade, e encontrar Jesus Cristo. Vamos cantar, venha a Cristo, que nós que já o encontramos, de fato possamos continuar propagando essa verdade, e que aqueles que ainda não o encontraram possam vir a Ele nessa noite. O nosso Salvador.
se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha a Cristo, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos meditar agora um pouco na palavra do Senhor, nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios 6, versículo de número 10. Efésios 6, versículo de número 10. Apenas um versículo para a nossa meditação nessa noite. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios 6, verso de número 10. Efésios 6, verso 10. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Verso de número 10, que diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados irmãos, eu sei que hoje a grande maioria das igrejas do Brasil, talvez do mundo, estão celebrando aquilo que chamam de Páscoa ou ressurreição de Jesus Cristo. Nós, se estivéssemos em dias normais, se estivéssemos nos reunindo em forma de, enquanto igreja local, aqui no templo, estaríamos hoje numa cantata. Nós começamos a ensaiar essa cantata, mas tínhamos que parar devido ao fechamento de todos os templos, devido ao momento que estamos passando. Então nós não teremos hoje a cantata. Então eu também decidi, no dia de hoje, não falar especificamente do momento da Páscoa e não falar especificamente a respeito da ressurreição de Jesus. Mesmo porque, a respeito desse tema, nós meditamos o ano inteiro e em várias ocasiões. Espero eu que no ano que vem, nessa mesma data, estejamos fazendo nossa cantata como vimos fazer ao longo dos anos e que eu possa pregar em cima do tema de Páscoa e em cima do tema da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje eu quero continuar dentro daquela temática, falando a respeito da nossa caminhada com o Senhor. E eu quero falar hoje sobre um povo forte. O tema da nossa mensagem hoje é um povo forte. Nós vamos meditar nesse texto de Efésios capítulo 6, verso 10. E extrairíamos desse texto 3 verdades que falam a respeito da característica e da qualidade da igreja como um povo que é forte, como um povo que de fato está fundamentado sobre uma força inigualável, que é a força do Senhor. Amados irmãos, eu tenho repetido desde os dias que nós fomos afastados uns dos outros fisicamente, mas não espiritualmente, por meio desse momento que o mundo está passando, essa pandemia, desde o momento em que nós começamos a falar sobre, a pregar nessas transmissões ao vivo, eu tenho enfatizado essa importância, enfatizado a importância de nós estarmos fortificados e fortalecidos na presença do Senhor, nosso Deus. Eu tenho repetido também, nesses dias, a respeito da natureza vitoriosa, da natureza triunfante da igreja de Jesus Cristo. Logicamente que nós, quando falamos de igreja, Jesus Cristo, nós estamos citando e nós entendemos claramente que essa igreja, a igreja de Jesus, não uma placa denominacional, simplesmente, mas a igreja de Jesus, ela é composta por aqueles que no decorrer do tempo, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto das suas vidas. Esses, segundo as Sagradas Escrituras, são mais do que vencedores. Então esse povo é que está inserido desse contexto dessa igreja triunfante e dessa igreja vitoriosa. E é justamente firmado sobre essa verdade que nós sabemos de antemão, que não importa, sobre essa verdade da igreja vencedora, sobre essa verdade da igreja triunfante, que não importa qual seja a crise, não importa qual seja a adversidade, não importa qual seja o tempo, não importa qual seja a provação, qual seja a tribulação que sobrevenha sobre a igreja, que sobrevenha sobre os membros da igreja de Cristo, nós sairemos vitoriosos. Eu tenho repetido essa verdade nos últimos dias. Nós sairemos e nós seremos vencedores após todo esse turbilhão que o mundo tem enfrentado. Então, para suportar e para vencer qualquer que seja o desafio que está diante de nós, ou os desafios que continuarão aparecendo diante de nós, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos estar fortalecidos. E é sobre isso que eu quero meditar esta noite com cada um dos irmãos que estão aí me acompanhando, né? Com cada um dos irmãos que estão aí nas suas casas, servindo e adorando o Senhor, independente dos nossos encontros públicos não estarem acontecendo. Eu quero falar sobre a natureza dessa força que existe na igreja, sobre a natureza dessa força que existe naturalmente na alma, do coração de cada crente em Jesus que compõe a igreja, e de como nós, a minha intenção nessa noite, é de como nós podemos buscar este poder, essa força, esse fortalecimento constantemente em nossas vidas. Então hoje,
baseados no texto de Efésios, capítulo 6, verso 10, nós vamos falar 3 características dessa igreja forte, desse povo forte. Amém? A primeira coisa que nós encontramos nesse texto, e nós aplicamos na nossa vida, nós extraímos a verdade da nossa vida, é de que um povo forte é aquele que se fortalece constantemente. Um povo forte é aquele que se fortalece constantemente. Olha o que a parte A desse versículo diz para nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Amados irmãos e amigos, fortalecimento diário é uma necessidade cristã. Fortalecimento diário é uma necessidade, faz parte da caminhada cristã. Assim como alguém não pode ir apenas uma vez na academia e dizer, agora eu estou em forma. Ou se alguém faz apenas uma vez por mês um exercício físico e diz, olha, eu faço exercício físico apenas uma vez por mês e eu sou alguém que estou em forma. O meu condicionamento físico está ótimo, porque eu faço exercício físico apenas uma vez por mês. Nós sabemos que é impossível. Sabemos que é impossível uma pessoa ir apenas uma vez na academia e ficar em forma. Nós sabemos que é impossível uma pessoa exercitar-se apenas uma vez por mês e ainda assim estar num ótimo condicionamento físico. Dessa mesma forma, amados irmãos, nós, na busca diária, na busca constante e na busca contínua desse fortalecimento, nós também precisamos observar esse mesmo princípio. É impossível nós estarmos fortalecidos, sermos fortalecidos, se nós estivermos fazendo isso apenas uma vez por semana ou apenas uma vez por mês. Eu tenho insistido nessa verdade, eu tenho insistido nesse assunto, porque eu sei como isso tem sido e como isso é necessário para a nossa caminhada diária junto ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não se fortalecem, pessoas que não buscam fortalecimento espiritual, pessoas que não buscam estar constantemente fortes na presença do Senhor, elas são as presas mais fáceis para a infinidade de inimigos da nossa fé, para a infinidade de inimigos da nossa alma. A ideia do texto aqui é essa, que a partir do momento, quanto mais, irmão, ou seja, a partir desse momento, que cada um de nós possamos buscar nessa nossa continuidade do viver diário ao lado de Jesus, que nessa continuidade de vida nós possamos buscar nos fortalecermos. Amados irmãos e amigos, a alma humana, ela é fortalecida, e eu tentarei fazer aqui uma comparação, uma analogia. A alma humana, ela é fortalecida do mesmo modo como o corpo humano é fortalecido. O corpo humano, ele é fortalecido por meio de uma boa alimentação e por meio de exercícios físicos. Essas são as duas formas mais básicas, mais comuns, mais eficazes de fortalecer o corpo humano. A alma humana, amados irmãos e amigos, a alma humana se fortalece por meio também de uma boa alimentação da palavra de Deus. Estava vendo de alguém disse um dia nessa internet que esses dias de quarentena é a prova que ninguém poderá dizer que não está orando e nem lendo a Bíblia por falta de tempo. Porque todo mundo está dando tempo de sobra nessa quarentena, esse tempo aí de reclusão social. Então a alma humana, ela também é alimentada, ela também é fortalecida por meio de uma boa alimentação da palavra de Deus e por meio de exercícios espirituais. E quais são os exercícios espirituais que exercitam, que fortalecem a nossa alma? Oração, louvor. Você não precisa apenas estar num culto junto com a sua igreja, junto com os seus irmãos para louvar o Senhor. Você pode ligar a televisão, colocar um vídeo no YouTube, você pode pegar o seu celular, colocar um fone no ouvido. Para quem toca um instrumento, você pode pegar o seu instrumento aí na sua casa. Se tiver instrumento, você pode pegar o seu cantor cristão, você pode pegar aí uma folha que contém letras de cânticos. Ou se não tiver nada disso,
apenas com as letras que estão na sua mente, no seu coração, você pode louvar o Senhor. E quando você faz isso aí na sua casa, independente de estar reunido com o corpo de Cristo, isso também alimenta, isso exercita a sua alma. Então nós exercitamos nossa alma por meio do louvor, por meio da oração, logicamente que em dias normais, por meio da participação na vida congregacional de uma igreja local, onde nós então temos o privilégio de exercermos os nossos dons, onde nós temos o privilégio e somos convidados a exercitar uma série de disciplinas espirituais, e logicamente nós também alimentamos nossa alma quando nós no dia a dia, nossa caminhada, nós evidenciamos as características, né, de alguém que nasceu de novo, de uma pessoa que nasceu de novo. Todas essas práticas, amados irmãos, nos fortalecerão. E por isso elas devem ser constantemente feitas. E por isso elas devem ser constantemente exercitadas. Você alimenta a sua alma e você exercita a sua alma. E quando você alimenta a sua alma, e quando você exercita a sua alma, logicamente que a sua fé fica mais forte. Logicamente que a sua alma ela fica mais resistente a todo tipo de ataque e a todo tipo de flagelo. E quando nós fortalecemos e exercitamos a nossa alma, nós temos força de reserva. E essa força, nos momentos em que ela é necessária e cabe para nós, todos os dias, nós precisamos estar com a nossa alma fortificada para enfrentarmos o dia a dia. Essa força ela é sempre necessária. Quando você então precisar, você estará pronto. Você estará fortalecido e você vencerá tal situação. Mas se a sua alma estiver enfraquecida, se a sua alma estiver desnutrida, se a sua alma estiver mal alimentada, se a sua alma estiver mal exercitada, com certeza você sucumbirá diante daquilo que aparecerá diante de você. Você conhece alguém que abandonou a caminhada com Jesus? Você conhece alguém que já abandonou a caminhada com Jesus? Você conhece alguém que abandonou a fé em Jesus? Você conhece alguém que não resistiu a uma tentação e acabou caindo em pecado e não se levantou mais? Você conhece alguém que anda por aí desanimado, reclamando da igreja e reclamando dos seus membros? Você conhece alguém por aí que diante da situação difícil não conseguiu ficar de pé? Eu fiz essa pergunta, amados irmãos, porque todas as pessoas que eu acabei de listar agora, e que talvez você se lembre, e que talvez você conheça, todos eles acreditaram que poderiam caminhar sem se fortalecerem. Eles não se alimentaram suficientemente. Eles não nutriram as suas almas de forma suficiente da verdade que flui de Deus. E eles não se exercitaram verdadeiramente para que as suas almas suportassem as ofertas do mundo, para que as suas almas suportassem as tentações do mundo, para que as suas almas suportassem as fraquezas dos irmãos, as limitações da igreja, para que as suas almas suportassem as provações e as tribulações comuns nessa vida, mesmo ao lado daqueles que estão com Jesus, mesmo ao lado daqueles que andam ao lado de Jesus. Então se fortaleça no Senhor, se fortaleça hoje, se fortaleça amanhã, e depois de amanhã, e continue fortalecendo a sua alma, até aquele grande dia no qual o Senhor Jesus há de nos voltar. Então o primeiro conselho para você nessa noite: se fortaleça. Um povo forte, uma igreja forte, discípulos fortes, são aqueles que se fortalecem constantemente e diariamente. Segunda coisa, um povo forte sabe de onde vem a sua força. Um povo forte sabe de onde vem a sua força. Então Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. Nós, como povo de Deus, sabemos de onde vem a nossa força. Amados irmãos, nós nos fortaleceremos, tendo em vista que a fonte do nosso poder é uma fonte infinita, tendo a certeza de que a fonte do poder que flui em nós, e do poder que flui através de nós, e da força que nos coloca de pé
todos os dias, é uma fonte suprema. Como eu disse recentemente pregando a respeito de algo parecido com isso, nós não possuímos nada por vontade própria. Nós não possuímos nada por capacidade própria. Todas as manifestações espirituais que os crentes evidenciam fluem de uma fonte primária e de uma fonte inesgotável, que é o próprio Deus. Se nós praticamos atos de bondade, isso veio de Deus. Se nós conseguimos exercitar uma fé verdadeira, isso veio de Deus. Se nós conseguimos nos arrepender dos nossos pecados, e se nós conseguimos continuar nos arrependendo dos nossos pecados, isso acontece porque foi Deus que nos deu, foi Deus que nos concedeu a capacidade para o arrependimento. E se nós somos fortalecidos, amados irmãos, é porque Deus, o Senhor e Rei absoluto, derramou em minha alma, derramou em sua alma, derramou na nossa alma uma centelha da sua fonte infinita de poder. Amados irmãos, só seremos fortalecidos se nós estivermos no Senhor. Só estaremos fortalecidos se nós estivermos no Senhor, em Deus e na presença dEle. Paulo afirma isso, por exemplo, no conhecido texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um versículo dito, falado, cantado por aí, uma verdade bíblica. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas que todas as coisas essas que Paulo disse, que ele poderia, e que ele seria fortalecido pelo próprio Deus, que ele seria fortalecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo disse isso nos dois versículos anteriores, no versículo 11 e no versículo 12 de Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer isso, olha o que Paulo diz nos versículos anteriores. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre, sem passar necessidade e sem também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Aí ele diz, posso todas essas coisas porque Cristo me fortalece, porque Ele me fortalece, naquele que me fortalece. Amados irmãos, você está em comunhão suficiente com Deus? A pergunta, porque eu tenho andado assim, quando eu digo andado, né, pelas redes sociais, às vezes encontro com uma pessoa ou outra, nas vezes que eu saio na rua, e às vezes eu até coloquei uma coisa a respeito disso na internet essa semana, e algumas pessoas, de fato, elas têm uma fé de boca, mas às vezes essa fé não é evidenciada no dia a dia. Até coloquei essa semana, né, na internet, que tem muita gente crendo em Deus, mas essa crença não está sendo suficiente para que eles confiem em Deus. Você de fato está em comunhão com Deus suficiente a ponto de dizer o que Paulo acabou de dizer? A ponto de dizer o seguinte, olha, eu estou satisfeito com qualquer coisa que me aconteça. Eu estou satisfeito com qualquer coisa que me aconteça, ou com qualquer situação que apareça diante de mim. Você, meu amado irmão, você está fortalecido pelo Senhor suficientemente a ponto de não sofrer se tiver que passar necessidade? Ou você está intimamente ligado, intimamente fixado a Deus, a ponto das bênçãos e das bonanças não capturarem o seu coração, não capturarem a sua mente, a ponto de você considerar tais coisas melhores e mais valiosas que o Senhor? Porque Paulo não falou apenas de coisas ruins. Ele disse, olha, eu estou fortalecido pelo Senhor, porque eu pude suportar os tempos difíceis, de escassez, de falta. Eu também pude suportar os tempos de bonanças. Amados irmãos, tempos bons também são perigosos. Na Bíblia nós encontramos uma infinidade de pessoas que caíram, desanimaram, foram levadas
pelas vis artimanhas de Satanás desse mundo, por coisas aparentemente boas. Então não são apenas os tempos ruins, os tempos difíceis, que são perigosos. Tempos bons também são perigosos. É por isso que nós precisamos estar fortalecidos suficientemente em Deus, para que tanto no tempo difícil, como no tempo bom, nós estejamos intimamente ligados, intimamente fixados em Deus e na presença dEle. Paulo diz, posso suportar os tempos de escassez, e eu posso aproveitar os tempos de abundância. Eu consigo conviver tranquilamente entre essas duas situações, porque Cristo tem me fortalecido. A nossa força, amados irmãos, ela vem de Deus. A nossa força, ela flui do próprio ser de Deus. É por isso que a igreja é forte. É por isso que a igreja sempre será e sempre sairá vitoriosa. É por isso que os crentes jamais amargarão uma derrota final. É por isso que os crentes jamais amargarão uma derrota definitiva. E foi com essa intenção, com esse desejo, que o próprio Jesus disse que as portas do inferno não resistiriam ao avanço triunfante e conquistador da igreja. Quando ele disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja. Amados irmãos, por causa do Senhor, nós continuaremos avançando. Por causa da força do Senhor, nós continuaremos conquistando. Sem o Senhor, amados irmãos, a igreja não é nada. Não existe igreja sem Jesus. Aonde nós encontramos essa verdade? Na Bíblia, quando diz que Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Eu já vi gente viver sem perna. Eu já vi gente viver sem braço, sem olho, sem nariz, com apenas um pulmão, com apenas um rim. Eu já vi gente viver apenas o tronco para cima, mas eu nunca vi ninguém viver sem uma cabeça. É impossível a igreja viver sem o seu cabeça, que é Jesus Cristo, Senhor. A nossa força flui dele. Uma igreja, então, sem Jesus não é igreja. Uma igreja sem a força que flui do Senhor não é igreja. Sem o Senhor, amados irmãos, a igreja, nós não somos absolutamente nada. Sem o Senhor, nós somos apenas um grande ajuntamento de gente pecadora, gente falha. Mas com o Senhor, amados irmãos, nós somos chamados e fomos feitos o seu povo amado e o seu povo eleito. Sem o Senhor, eu e você não somos absolutamente ninguém. Mas com o Senhor, nós somos feitos e somos chamados de filhos e herdeiros de suas bênçãos e das suas promessas. Foi por isso que o salmista afirmou categoricamente. Foi por isso que o salmista afirmou no Salmo 125, os que confiam no Senhor. Aqueles que estão fortalecidos no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme está para sempre, mas permanece para sempre. Que cada dia, amados irmãos, que cada dia que eu e você passarmos e permanecermos diante da presença do Senhor, suportando e vencendo todo desafio, suportando e vencendo todas as lutas que aparecem diante de nós, que nós possamos reconhecer que a nossa força, que nós possamos reconhecer que essa capacidade de continuar de pé veio do Senhor, que nós possamos reconhecer que toda a força que o Senhor tem nos dado para suportar todo tipo de luta, todo tipo de tentação, né? Tentação após tentação, desafio após desafio, foi um presente que Ele deu a cada um de nós. Amém. Nós somos fortalecidos, mas essa nossa força, nós sabemos de onde ela vem do Senhor. E por fim, um povo forte serve a um Deus poderoso. Primeiro, um povo forte é aquele povo que se fortalece constantemente. Um povo forte é aquele que sabe de onde vem a sua força. E em terceiro e último lugar, um povo forte serve a um Deus poderoso. E aí Paulo termina esse versículo, né? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força
do seu poder. Uma igreja forte, um povo forte, é aquele povo que serve ao Deus forte. Amados irmãos, quando eu penso num Deus poderoso, me vem à mente tantas e tantas verdades, tantas e tantas ações de Deus, que me são impossíveis de citar todas elas. São impossíveis de enumerar todas as grandes ações de Deus, que demonstram claramente o seu poder supremo, o seu poder infinito. Por exemplo, no Gênesis, nós vemos Deus trazendo o universo criado, o universo que nós conhecemos. Ele trouxe esse universo, ele trouxe todo o universo criado e conhecido, simplesmente pela força do poder da sua voz. A única coisa que Deus disse, para que tudo viesse a existir, haja. Deus não teve que ficar pegando uma coisa e correndo para um lado, correndo para o outro. Deus não teve que ficar medindo e procurando recursos. Ele simplesmente disse, haja. Venha à existência todas as coisas. Deus simplesmente ordenou e o universo veio à existência obedecendo simplesmente o seu poder, obedecendo a sua força. Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos também o Senhor humilhando os falsos deuses no Egito, humilhando os falsos deuses no tempo do cativeiro, humilhando os falsos deuses dos filisteus. Nós enxergamos o Senhor secando o mar vermelho. Nós enxergamos e lemos e cremos na verdade do Senhor sustentando e alimentando milhões de pessoas no deserto. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, o Deus entre nós, ressuscitando pessoas, curando enfermidades incuráveis. E o mais impressionante, como certa vez um pastor chamado Paul Washer disse, ele disse, eu fico impressionado sim com o poder de Deus na criação, mas o que mais me impressiona é o poder de Deus em transformar um homem pecador numa nova criatura. Nós enxergamos então, amados irmãos, esse poder de Deus que muda a história de vis e miseráveis pecadores, arrancando esses homens, essas mulheres, esses jovens das fileiras que estão enchendo o inferno e transportando esses milhares, esses milhões para o seu reino de glória e para o seu reino de amor. O poder de Deus se manifesta quando ele se transforma miseráveis inimigos seus em seus eternamente amados, em seus eternamente queridos filhos. Nós enxergamos o poder nessa verdade. Nós, amados irmãos, servimos a um Deus forte. E é justamente por servirmos a um Deus forte é que nós somos um povo forte. É justamente esse nosso serviço, essa nossa devoção, essa nossa entrega diária e verdadeira a esse Deus forte, que gera em nós e que sustenta em nós diariamente uma força que não pode ser arrancada de jeito nenhum. Nós, amados irmãos, servimos a um Deus cuja força e poder são ilimitados. Satanás tem poderes, ele tem, mas os poderes de Satanás são limitados. A morte é poderosa, é sim, mas a morte foi derrotada. E nós estamos celebrando isso no dia de hoje. A derrota final e definitiva da morte, quando Cristo Jesus saiu daquele túmulo, quando Cristo Jesus saiu daquele sepulcro. Existem homens poderosos neste mundo? Existem sim, mas esses homens, ao seu devido tempo, serão humilhados, como foi Nabucodonosor e como foi todos os demais homens que se acham poderosos neste mundo. E dessa forma, amados, nós perguntamos em Deus. Satanás, derrotado pelo Senhor Deus. A morte, derrotada pelo Senhor Deus. Os homens poderosos e soberbos, derrotados pelo Senhor Deus. Falsos deuses, derrotados pelo Senhor Deus. Eu pergunto em Deus. E Deus, quem poderá derrotá-lo? Quem poderá feri-lo? Quem poderá resistir ao seu poder, à sua força e à sua glória? Quem poderá, nem que seja por um milésimo de segundo, frustrar ou atrasar os propósitos e os planos do Senhor? Quem é que poderá fazer isso? Quem é que poderá incapacitar as mãos de Deus?
Quem é que poderá incapacitar a vontade absoluta de Deus? Amados irmãos, me digam uma só coisa, neste mundo e neste universo, que pode se equiparar à força e o poder supremo e absoluto, do qual nós, a sua igreja, o seu povo serve. Nada pode se equiparar, amados irmãos, ao poder do nosso Deus. Eu irei dormir nessa noite, e segundo a vontade do Senhor, eu irei acordar pela manhã com a certeza absoluta, com a certeza irrevogável, de que o Deus que me redimiu, de que o Deus que te redimiu, de que o Deus que redimiu a sua igreja, é a expressão perfeita, é a expressão exata da palavra poder, da palavra força. E se eu e você cremos nessa verdade, e se eu e você cremos nessa realidade de que Deus é a pura força, é o puro poder absoluto, eu e você devemos caminhar alegres, eu e você devemos caminhar confiantes. Hoje eu coloquei uma frase na minha rede social, de um antigo pastor puritano chamado Martyn Lloyd-Jones. Ele disse que aonde a fé está, não há espaço para o desespero, não há espaço para o pânico. Nós não podemos, em hipótese alguma, nesses nossos dias, enquanto o mundo está alarmado, enquanto nós estamos esperando notícias boas e as notícias só pioram, não podemos, em hipótese alguma, dar espaço, dar desejos, dar intenções que nos levem a desconfiar do poder de Deus. Se nós cremos na força absoluta do Senhor, se nós cremos no poder absoluto do Senhor, nós precisamos continuar caminhando alegres e confiantes. Alegres e confiantes. Passaremos por lutas? Sim. Nós enfrentaremos dias difíceis? Sim. Sofreremos? Sim. Seremos derrotados? Jamais. Jamais, amados irmãos, jamais. Jamais. Eu quero então encerrar essa noite, essa mensagem, essa meditação, lendo para os irmãos a declaração, uma das declarações mais poderosas, mais profundas de todas as Sagradas Escrituras, que o apóstolo Paulo deixa para nós, no capítulo 4 da carta aos Coríntios. Eu queria que você agora, de fato, mantivesse a sua mente, os seus ouvidos e o seu coração fixos e atentos a essas minhas últimas palavras nessa noite. Olha o que Paulo diz para nós em Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque as coisas existem, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. E aí ele termina dizendo, por isso, guarde essa verdade no seu coração. Guarde essa verdade aqui agora, para alimentar a sua alma durante toda a semana. Por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí ele diz uma verdade que se aplica aos nossos dias atuais. Porque a nossa leve e momentânea
tribulação. Conversava com um amigo meu essa semana. Ele disse, eu estou enclausurado há 24 dias. E de forma brincalhona, ele não falou isso de verdade, eu pego vontade de me jogar no meu prédio. Ele disse, estou aguentando mais ficar preso de casa. Algumas pessoas estão achando que 20 e poucos dias, 30 dias, 40 dias, é muito tempo. Paulo disse que não. Paulo disse que toda a nossa vida, ainda que toda a nossa vida fosse puro sofrimento, Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação. Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, para nosso povo dele, para nosso povo forte, produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós em coronavírus, não atentando nós em problemas econômicos, não atentando nós no mundo de desespero, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Sabe por quê? Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor seja a nossa força hoje e para sempre. Amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus e em seguida cantaremos mais uma canção. Eu não sei quantos conhecem a canção que nós iremos cantar. É uma canção muito antiga, é um corinho muito antigo. Eu acho que eu nunca cantei ela aqui na igreja do Preá. Eu cantava ela muito no estado de Minas Gerais. Na verdade, eu cantava ela muito na igreja onde me converti há muitos anos e muitos anos. Até que cantava essa canção, ela chamava Te Exaltamos. Nós cantávamos essa canção na igreja onde eu congregava quando eu era adolescente. Vamos cantar essa canção agora no final do culto. Vamos orar primeiramente ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez na tua santa, gloriosa e bendita presença, que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar, nos ajudar e nos fortalecer, ó Deus, cada vez a sua presença. Não permita, Deus, que nada neste mundo, e até mesmo no mundo que nós não conseguimos ver, ó Pai, possa de alguma forma tentar nos enfraquecer e nos levar a fracassar e a fraquejar, ó Deus, mas pelo contrário, que nós ligados ao Senhor, que nós firmados no Senhor, que nós juntos ao Senhor diariamente possamos estar fortalecidos, ó Deus, nos fortalecer dia após dia para enfrentarmos diante de nós. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar, te exaltamos. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, a palavra de vitória
liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, por Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, permitindo o Senhor, terça-feira nós nos encontraremos novamente adorando e bendizendo ao nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.